Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Crosscast. Privilégio nosso aqui, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, fazer chegar aí na sua casa um programa de qualidade, um programa que a gente aqui tem produzido com objetivos simples, irmãos, muito simples, humilde, modesto, com recursos muito modestos, mas fazer chegar na sua casa teologia bíblica, teologia prática e eclesiologia. Temos trabalhado agora uma boa prática de entrevistar autores que estão escrevendo novos livros. Eles têm sentado aqui no nosso crosscast, aqui na nossa mesa, batido um bom papo, e tudo isso tenho certeza que vai contribuindo para o fortalecimento da sua fé, para o crescimento do seu ministério, de você, aluno de estudante de teologia, que com certeza está desejoso por aprender ainda mais sobre as bênçãos, que é realmente seguir Jesus, o Evangelho. Temos feito teologia e agora começamos, recentemente, estamos começando o projeto Biografias também. Vamos trazer aqui autores e pessoas que estudam e se especializam nas biografias de grandes gigantes da nossa denominação, gigantes da fé. Eu tenho certeza que isso vai abençoar muito, muito a sua vida. O programa de hoje, irmãos, eu considero que é um programaço. O assunto do dia hoje é revitalização. Revitalização de igrejas é um assunto empolgante, necessário, e nós temos hoje um convidado que conhece do assunto, que sabe realmente muito bem como nós podemos contribuir, analisando a questão da igreja que precisa da revitalização, mas não só como consequência de uma igreja que precisa de revitalização, talvez a causa, muitas vezes, de uma igreja que precisa, um líder que precisa ser revitalizado, repensado. Eu digo que tanto o líder e a igreja precisam voltar para a missão. Deus nos deu o privilégio hoje de ter como entrevistado e convidado para um programa de revitalização o pastor Fabrício Freitas, Pastor Fabrício Freitas é natural de Minas Gerais. Ele é casado com a Samara Rodrigues Vieira e ele é pai de 2 filhos. Uma se chama Ana Vitória e o outro João Rafael. Pastor Fabrício Freitas foi ordenado, irmãos, em junho de 2004. Ele é formado em teologia pela Faculdade Teológica Batista de Brasília. Ele é mestre em missiologia, formado pelo Southeastern, um seminário americano. Ele começa seu serviço, sua trajetória em 2001 como missionário de missões estaduais da convenção onde serve, a Convenção Batista do Planalto Central, na região de Brasília. Durante esse período, atua também na plantação e revitalização de igrejas nos campos de Padre Bernardo, Goiás, Águas de Lindóia, Goiás, e Unai, Minas Gerais. A partir de 2010, o pastor Fabrício Freitas serviu como pastor de missões da Igreja Memorial Batista de Brasília. Lá esteve servindo no período 2010, é isso? Quantos anos, mais ou menos, ficou lá, pastor? Ficamos quase 2 anos. Quase 2 anos na Memorial de Brasília. E o irmão sai, e em 1º de novembro de 2012, o irmão assume a gerência executiva de evangelismo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Em 2016, o irmão passa a liderar a plantação da Comunidade Batista Hope em Samambaia, Distrito Federal. Ao longo de sua atuação na Junta de Missões Nacionais, o senhor tem contribuído diretamente com projetos de igreja multiplicadora, revitalização, crescimento de igrejas, Operação Jesus Transforma, a Viver Escola, Rede 316, é apaixonado pelo resgate histórico dos princípios e valores neotestamentários da igreja. O senhor é o autor do livro, inclusive, De Volta aos Princípios, um dos livros que formam o conjunto da visão de igreja multiplicadora, que inclusive nós aqui mencionamos, e ele tem sido editado pela editora Convicção, junto com a nossa Junta de Missões Nacionais. E a última notícia que recebemos também é que o senhor teria sido eleito já como o novo diretor
executivo da Junta de Missões Nacionais. Se eu estiver certo, essa já é a sua primeira entrevista. Eu tenho o privilégio, atenção batistas brasileiros, pastor Carlos Elias e o Crosscast, tem aqui um furo de reportagem de primeira mão. Nós somos, nem o episódio do podcast da Junta conseguiu essa exclusiva que o Crosscast, viu, Rodrigo, Carol, Claudeni, conseguiu. Nós somos o primeiro programa a entrevistar o novo diretor eleito. Já oro, pastor, pela sua posse, que será em fevereiro, acredito eu, na Convenção Batista Brasileira em Fortaleza. Eu estarei lá, se Deus me der a graça, na segunda fila, se não tiver lugar na terceira, ficarei tentando até sentar-me próximo aos pés de Gamaliel, para ver o quanto Deus tem a enriquecer a nossa denominação, agora com o Fernando Brandão, na executiva da Convenção Batista Brasileira, e o irmão como nosso novo diretor executivo. Antes do seu boa noite, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, ele só vai fazer uma palavra de saudação a todos. Será uma multidão, né, que vai ouvir esse episódio, será o episódio 54 aqui na transmissão do Crosscast, nas plataformas eles vão em outra data, mas para nós uma alegria tê-lo aqui e conversar sobre um assunto tão apaixonante e empolgante que é a revitalização de igreja. Vamos orar ao Senhor e começamos o nosso bate-papo. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, a tua Escritura diz, sem mim nada podeis fazer. O que seria de nós aqui se não orássemos e não pedíssemos por tua misericórdia neste lugar? Inunda meu coração, ó Deus, de sabedoria, humildade, ó Deus, para ouvir, para entender e ajudar e contribuir aqui com a palavra do pastor Fabrício Freitas, as nossas igrejas, a nossa denominação e aqueles interessados, são alunos de teologia, pastores, famílias que acessam esse canal e têm sido abençoados, muito abençoados por esses episódios que vão lá. Hoje não será diferente. A tua glória estará nesse estúdio, a tua palavra estará nos nossos lábios e o testemunho que daremos será o testemunho daqueles que se tornaram o sol da terra e luz do mundo. Assim cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Fabrício, bem-vindo, 54º episódio do Crosscast. Seu boa noite aí na câmera 1, pessoal que está de casa, e já a sua palavra, porque afinal de contas o irmão agora não é só mesmo o implantador ou cooperador, não é, da Junta de Missões Nacionais, o senhor é agora, de fato, o diretor eleito da Junta de Missões Nacionais, diretor executivo, e para mim é uma alegria. Eu convidei o diretor de evangelismo e plantador de igreja e recebi para sentar na minha cadeira o diretor eleito executivo da Junta de Missões Nacionais. Seu boa noite, saudação, fala da sua expectativa de estar pela primeira vez na cadeira do Crosscast. Levei Carol, Coplin, Rodrigo, Maia, Claudeni. Levei 54 episódios para conseguir pescar o homem e trazê-lo. Mas quando trouxe também, ele já estava com todos os títulos necessários aí. Vamos lá, pastor. Seu boa noite, pessoal que está de casa. Pastor Carlos Elias, meus queridos irmãos, que alegria poder estar aqui. Me sinto muito honrado por essa oportunidade, estar aqui no Crosscast, que eu tenho acompanhado, tenho tido a oportunidade de assistir diversos episódios, tenho sido impactado pelos cortes, por episódios completos e o valor deste podcast para a formação de todos nós, pastores, como nós temos sido abençoados aqui pelos mais diversos temas tratados, pela relevância do que tem sido apresentado aqui. E meu coração está muito grato, pastor Carlos Elias, poder estar com o senhor, que é quem eu admiro, quem eu respeito, quem tem um carinho muito grande, e ao longo dos anos, né, poder admirar e poder estar aqui com o senhor pela sua história, a história também desta igreja, que é uma igreja que ama missões, que ama a obra missionária, ama a plantação de igreja, a revitalização de igrejas, e também ama a comunicação, porque tem uma visão gigantesca, né? E quero já aproveitar mais uma vez e agradecer, porque se você foi esse ano grandemente abençoado através, por exemplo, das transmissões do Multiplique, essa equipe linda aqui que produz o Crosscast, que estava lá com a equipe da Junta, todo mundo trabalhando para que a gente pudesse dar a milhares de pessoas a oportunidade de ser impactado através da Conferência Global Multiplique. Então, eu me sinto muito honrado Amém. de poder estar aqui com o senhor nesse tempo e poder dizer aos irmãos muito obrigado por tudo que o senhor, esta igreja, os irmãos têm feito por nós. A alegria é nossa, pastor, uma expectativa maravilhosa, e episódio 54 do senhor aqui, eu espero vê-lo outras vezes com grandes contribuições,
Inclusive, a gente pode tratar especificamente dos princípios, que é um material que eu uso muito, li muito, e é, na verdade, o primeiro livro que eu acho que todo cristão tem que ler para entender por que ser uma igreja multiplicadora, por uma questão de princípios, né? Por uma questão de que nossos valores estão ali. Mas o assunto de hoje é revitalização. Então, pastor, eu preciso muito que o senhor abra a nossa conversa explicando para mim, humildemente, sua compreensão, revitalização. O que queremos dizer com isso? O que demanda esse assunto? Porque hoje, então, deveremos tratar disso. Eu vejo que o senhor é entendido do assunto. Há pesquisas, há dados sobre isso. Eu vejo igrejas em declínio assustador, em declínio profundo, fechando as portas, parando, líderes que perderam a visão da grande comissão, totalmente estão fazendo programas, uma igreja voltada para eventos, né? E eu digo que eventos muitas vezes é evento, porque o evento que não cumpre o propósito, ele é evento, ele vai em passa, não tem direção e fica perdido ali. Então hoje vamos definir aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o acompanhador aqui do Crosscast, revitalização. O que queremos dizer com isso? Vamos pensar em dados, pesquisa e importância disso aqui na pauta do Crosscast hoje. Quando a gente começa a pensar sobre revitalização, historicamente, sempre quando se fala sobre isso, tem muita relação com mudança, muitas vezes, da igreja, patrimônio. Vamos revitalizar uma igreja, nós vamos enviar um recurso para pintar aquele patrimônio. Nós vamos ajudar, por exemplo, muitos dos programas que nós já vimos acontecer, o sustento pastoral. E a gente acha, muitas vezes, que fazendo algumas ações voltadas nesta direção, nós estaríamos revitalizando uma igreja. Tem muito do nosso conceito de revitalização com relação a coisas, quando, na verdade, a igreja que precisa revitalização não tem necessariamente relação com coisas ou com tamanho, porque a gente acha que a igreja que precisa ser revitalizada é aquela que é pequena. Revitalização tem relação com a perda da missão. Indiferente de tamanho, indiferente de condições patrimoniais, quando uma igreja perde a missão da sua razão de existir, ela então precisa urgentemente entrar em um processo de revitalização, um retorno à vida, à sua razão de existir. Por quê? Porque no caminho, indiferente do contexto que ela está, ela deixou a sua razão de existir. E a razão de existir de uma igreja é, em primeiro lugar, a glória de Deus. Nós nunca podemos esquecer disso. A glória de Deus é a razão de nós estarmos aqui. E nós existimos para glorificar, honrar, exaltar o nosso Deus que é criador de todas as coisas. Mas esta igreja, que foi criada para a missão de Deus, porque essa é a razão da igreja, não é a igreja que tem uma missão, mas é o Senhor nosso Deus que está em missão e criou a sua igreja como resposta à missão dele em resgate ao homem perdido. Então, quando o homem se perde nisso, nós, como igreja, nos perdemos acerca da missão, que é alcançar e resgatar o homem que se perdeu, está afastado de Deus por causa do pecado, indiferente do tamanho. Esta igreja, este líder, precisa urgentemente vivenciar um processo de retorno à vida, um processo de revitalização. Estamos dizendo basicamente então que o processo de revitalização não se deve ao fato de uma igreja ser pequena numericamente. E é uma tendência comum. Muitas vezes avaliamos que a necessidade de revitalização se dá porque a igreja está perdendo membros. E eu não estou dizendo que isso não seja um sintoma. Sim. Mas não é a chave e o fator determinante. O senhor está me dizendo que muitas vezes ela pode ser uma igreja pequena, mas ela pode ter uma grande visão. E ser uma igreja de grande visão. Eu estava recentemente, o irmão estava lá na conferência Multiplique, e o nosso pastor da região Nordeste me dizia que ele plantou várias igrejas, plantou igrejas grandes, mas tinha igreja de 12 ou 15 membros que já havia plantado igrejas. Eu falei, uma igreja de 12, 20 membros, que não precisa de nenhum tipo de impulso ou mudança ou nada, ela já é plantadora de igreja, ou seja, uma igreja pequena de grande visão. Agora, pode ter uma igreja de 500 membros de pequena visão. E ela, com seus 500 membros, precisa ser revitalizada, porque logo, logo, sintomaticamente, poderá mergulhar na queda de membros. Por quê? Porque é uma igreja grande, mas de pequena visão, ou seja, perdeu o foco. É disso que tratamos aqui.
É disso que tratamos aqui. Agora, o outro aspecto é que o senhor fala do líder, que o líder tem grande responsabilidade em ser ele do púlpito, da mesa de ensino, da lousa de quadro, das lições da IBD, ser ele o responsável por realinhar e recolocar a igreja na missão. Quando não faz, ele é o primeiro agente responsável pela perda de visão da igreja e por mergulhar a igreja numa necessidade, não só dele, como da igreja, de passarem por um processo de revitalização. É disso que se trata. É disso que se trata. E quando a gente pensa nisso, quando uma igreja nós passamos, vamos pensar numa análise. Um dos principais sinais vitais de uma igreja saudável é a sua intencionalidade na missão. Nós poderíamos citar aqui inúmeros outros, né? Como a questão da pregação da palavra. O Dever faz isso de uma maneira muito especial e nos dá. Né? E tantos outros autores que a gente poderia citar, autores seguros que nos ensina uma eclesiologia saudável. E vamos fazer o recorte da missão. Quando nós temos uma igreja que ela perde, então, essa intencionalidade da missão, ela, de fato, perdeu a sua razão de existir. Porque a única razão da igreja ainda estar aqui, porque o Senhor ainda não voltou. Ele está sendo longânimo para que outros cheguem ao arrependimento e conheçam o Evangelho da Graça de Deus. Teologia de Pedro, o apóstolo Pedro, é fator determinante, né? Ele tem segurado a sua vida porque é longânimo. Nós chamamos na missiologia, se eu estou certo, só me corrija, intervalo de misericórdia, né? É o intervalo da misericórdia de Deus para que os povos ouçam, né, a mensagem do Evangelho. E se a igreja está aqui para isso, a razão dela estar neste mundo mau, no mundo com tanto sofrimento, o mundo caído, é anunciar a melhor notícia que a igreja pode dar, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando ela deixa de fazer isso, ela perdeu a sua razão de existir. E aí, o senhor mencionou algo interessante. O pastor através do púlpito, o pastor através da lousa, e eu gosto sempre de dizer, o pastor através da vida. Porque o maior exemplo de evangelização... Vida na vida. Vida na vida. É o testemunho pessoal. O testemunho pessoal. Ele como um ganhador de almas. E é interessante quando Paulo diz a Timóteo, cumpre o papel de um evangelista. Faça a obra de um evangelista. Faça a obra de um evangelista. Elogia a carreira pastoral, dizendo que aquele que almeja o episcopado, excelente obra, deseja. Mas ele fala, para cumprimento da missão, ele fala da questão do evangelismo. Paulo é fantástico, o maior doutrinador da igreja, né? Não há o que se dizer, é o maior doutrinador. Eu chamo Romanos, pastor, de dicionário do evangelho. Quer entender o evangelho? Eu falei, lê o dicionário. Ali você vai ver o evangelho explicadinho, em detalhes, a respeito da soteriologia, da salvação, temas como eleição, predestinação e qualquer outro tema que você ache difícil, a justificação, glorificação, estão nas epístolas do apóstolo Paulo, especialmente aos romanos. Sim. E quando a gente pensa nisso, claro que a gente vai ter sempre esse olhar para a igreja menor. Sim. E uma das coisas que eu tenho investido muito em pesquisa é que a igreja de 60, 70 pessoas, ela também, historicamente, ela acabou sendo um modelo nosso. Quando o senhor pega os nossos dados, por exemplo, como batistas brasileiros, na primeira parte do século passado, as nossas igrejas, numa sua grande maioria, tinham esta média de tamanho. Isso me impactou. Eu comecei a pesquisar tamanho de igreja, porque às vezes a gente quer relacionar tamanho de igreja com revitalização. E eu queria definir, de fato, se tamanho de igreja tinha relação com revitalização. E aí eu comecei a pesquisar no Brasil, por servir voluntariamente na UBLA, na União Batista Latino-Americana. Eu tenho ido a muitos países da América Latina, comecei a pesquisar dados também na América Latina. E comecei a ver o contexto americano. E aí tem uma coisa interessante, pastor Carlos Elias. Grande parte das nossas igrejas, seja no Brasil, seja na América Latina, e nos últimos anos, até no contexto americano, na sua grande maioria, tem menos de 100 pessoas, com média entre 60 e 70 pessoas. E isso tem uma coisa interessante. Isso tem relação com o modelo que nós aprendemos de pastoreio, modelo que nós aprendemos de caminhada e liderança,
E igreja, quando a gente começa a estudar revitalização, cultura de tamanho, nós vamos aprender que cada tamanho tem uma característica. E esta igreja de 60, 70 pessoas, ela tem uma característica, que no seu processo, em algum momento, esse líder vai precisar ter algumas características que vão muito além da capelania e do pastoreio. Por exemplo, a formação intencional de uma nova liderança para que o processo possa ser vivido por outras pessoas e haver a multiplicação para o alcance de novos. Quando isso não acontece, isso também é um fator impeditivo para que esta igreja possa romper essa média de 60, 70 pessoas. E isso tem feito também, não só na cultura do tamanho, mas levado grande parte das nossas igrejas a enfrentar o desafio da autossustentabilidade. Porque quando a gente pensa no contexto batista, nós pegamos o nosso censo. No último ano a gente trabalhou bastante nisso. A gente pega igrejas com até 20 anos, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o dado do censo. Quando a gente pega igrejas com até 20 anos de plantada, ou seja, igrejas que têm menos de 20 anos de igreja como organizada, 80% delas têm menos de 100 pessoas. 80%? Sim, senhor. Igrejas de 40 a 100 membros, 48%. Igrejas com menos de 40 membros têm 32%. Então, nós estamos falando que as igrejas que nós organizamos como igrejas, até 20 anos. Olha que interessante esse dado. Em média, 80% delas têm menos de 100 pessoas. Aí o senhor diria, isso tem relação com revitalização? Estas igrejas precisariam de uma revitalização? Estas igrejas, o que seria o fator determinante para que elas possam avançar e romper essas barreiras? Sem dúvida alguma é a missão, mas tem um ponto aqui principal, e essa é uma defesa da minha tese num livro que eu estou terminando de escrever sobre isso, que é o MAPA, o Mapa de Retorno à Vida, falando sobre isso. Nós crescemos num contexto onde grande parte de nós, pastores, fomos formados numa igreja de 60 membros. Eu cresci numa igreja que tinha menos de 100 pessoas. Eu fui para o seminário, fui preparado para me tornar um pastor, mas alguém que era dado à pregação, e isso é principal, porque é do púlpito que virá o ensino, a expressão da palavra, mas o ponto principal da formação é o bom ensino bíblico e a boa capelania. Então, eu aprendi sobre visitação, eu aprendi sobre cuidado de pessoas, que é extraordinário. Só tem uma coisa. A partir de 70, 80, 90 pessoas, quanto mais uma igreja se desenvolve, mais ela vai precisar de um pastor para liderar e a capelania como um todo, o cuidado ser partilhado com outras pessoas, do que necessariamente somente aquele capelão, cuidador. Como esse modelo mental foi o que eu aprendi, fui para o seminário e não fui exposto para mudar, qual é a minha tendência quando eu volto? Eu vou repetir o que eu aprendi. É uma matriz. É uma matriz. Você recebeu, vai reproduzir. Vou reproduzir. É mais ou menos aquilo que recebi da minha prática, isso também vos entreguei. Está bem nessa linha. Bem nessa linha. E aí, o que eu vou reproduzir? Uma igreja com 60 pessoas. Por quê? Porque há uma mudança muito grande quando o senhor rompe a barreira das 100 pessoas. Por quê? Dali para frente, ou desde o início, é necessário uma intencionalidade na multiplicação de liderança. E tem um luto muito grande para um obreiro, para um plantador, ter que trabalhar para ser desnecessário. Olha esta frase. O pastor desnecessário. Trabalhar para que outros líderes possam fazer. E aí a gente pega o conselho de Jétro. Líderes sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 1000. É isso mesmo. Certo? Só que eu recebi um modelo mental em que eu faço tudo. Eu prego, eu ensino, eu visito. E nesse modelo mental que eu recebi, o que vai me levar? Vai me levar a ter, de fato, uma compreensão ministerial
em que ela será limitada. Limitada por quê? Porque chega uma hora que esse pastor, por melhor que ele seja, sozinho... Ele só atende 100 pessoas. Acabou. Dali para baixo. Para subir de 100 para 200, 200 para 500, 500 para 1.000, a projeção é extremamente complexa, requer liderança, é a chamada igreja de presbitério. Tem que ter os presbíteros, no caso, né? Vai colocar pastores auxiliares, ministros, ou vai treinar liderança de alto potencial, porque são pastores por dons, né? Não tem como. Não tem como. Não tem para onde correr. Se o colega não está nessa visão e se ele não se abre a essa visão, a igreja ela vai entrar no processo de estagnação natural, porque os problemas não serão resolvidos, né? A falta de crescimento trará problema, porque há insatisfação com o não cumprimento da missão, há insatisfação com o trabalho, há insatisfação pela não solução. E o pastor é sempre o devedor. Está me devendo visita, está me devendo... Camarada nunca tem crédito, só débito, né? Porque é débito em cima de débito. Não realiza nada, não acredita nada, a igreja não batiza, não cresce, não prospera. E fruto disso, as demandas começam a se tornarem tão pesadas que, em algum momento, aquilo que era o principal, Sim. que é a glória de Deus, a missão, Sim. alcançar pessoas, isso vai sendo deixado em segundo plano. Se perdeu de vista. Se perde. Por isso que eu digo lá na minha defesa que revitalização não é inicialmente da igreja, é inicialmente do líder. E eu uso a palavra mapa porque mapa é um acróstico. Mudança de mentalidade é o primeiro ponto. E quando eu digo que um líder vai mudar a mentalidade, a gente vive numa geração em que as pessoas, quando falam mudar de mentalidade, a gente pensa muito isso na prática. Mudança de mentalidade não é questões práticas apenas. Mudança de mentalidade é viver o que Paulo está dizendo em Romanos, é renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente é voltar a ter a mente de Cristo. Porque em algum momento a gente se lançou a tantas coisas com esse grupo menor e está trabalhando em tantas coisas e as coisas não avançam que a mente de Cristo voltada para a paixão da missão, alcançar pessoas, buscar gente nova, isso se perdeu. Renovação de mente é voltar a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo vai nos levar a olhar para o mundo perdido, que não conhece a Jesus, e ir em direção ao mundo perdido. Porque quando a gente olha, o tão grande amor de Deus se manifestou como? Deus nos deu o seu Filho. E Jesus veio, morreu, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Então, quando nós temos a mente de Jesus, o que é uma igreja que tem a mente de Jesus? É uma igreja que ama o mundo perdido. O que é um pastor que tem a mente de Cristo? Ele tem um mundo perdido. Pastor Sam Tipt, eu tenho tido o privilégio de, nos últimos 15 anos, andar bem perto dele. Tê-lo como mentor, e ele tem investido na minha vida num projeto que ele tem de evangelistas. E ele me ensinou uma coisa. A oração é o encontro de dois corações. Do coração Fator de oração, Deus... né? Fator uma oração. obra fantástica. Fantástica. Eu já li a obra. O encontro do coração de Deus com o nosso coração. Quando a gente ora e tem intimidade com Deus, o nosso coração se encontra com o coração de Deus. E o que está no coração de Deus vem para o nosso coração. E o que está no coração de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, naturalmente a missão vai ser prioridade. Jesus ora, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Céus e terras precisam se encontrar. O apóstolo Paulo não só defende Romanos 12, ele vai dizer, né? Renovação do vosso entendimento, renovação da mente, como em Coríntios, ele vai dizer, nas questões cruciais da igreja que está enfrentando problemas de toda espécie. Corinto é uma igreja bastante enferma, com muitas questões de pecado, problemas de serviço na comunhão, na ceia, os dons muito abordados equivocadamente na prática. Paulo corrige o uso dos dons, Sim. Mas chega a dizer, como tudo isso se resolve? Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Ele vai dizer isso. Tá no texto
da carta. Nós temos a mente de Cristo. Temos que usar a mente, mas precisamos resgatá-la. No mercado de trabalho, eu estudo alguma coisa sobre isso, quando a empresa vai mal, né, e as mentes estão corrompidas ou perdem a visão do que estão fazendo ali, eles falam que é preciso mexer, o mindset, né? O mindset, a mente, não é isso? A mente e as informações mentais têm que ser reprogramadas. Caso contrário, você perdeu o objetivo, a motivação e a ação. É aquela historinha do sujeito que visita o canteiro de obra. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Chega no canteiro de obra e faz a pesquisa. O que você está fazendo aqui? O camarada fala assim, eu estou quebrando pedra. Ele está lá com uma marreta, com pedra na mão, luva, e pá, ele vai quebrando, fazendo fragmentos. Mas é só isso. Eu só fui contratado por isso, estou quebrando pedra. Ele foi para o segundo e perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu estou recebendo um sustento para cuidar da minha família. Ele levou um pouquinho a compreensão. Estava lá quebrando pedra, fazendo a mesma coisa. Mas ele dizia, eu estou aqui com esse trabalho sustentando a mim e a minha família. Entre o 1 e o 2 melhorou um pouco, né? Mas aí ele foi o terceiro e falou, e você? Ele com a luva, o martelinho, quebrando pedras. Eu estou construindo essa grande catedral aqui. Ele tinha consciência de que aquilo ali era para levantar um edifício religioso. Tem gente que está no processo, não faz ideia do que está fazendo, pastor, perdeu a visão. E revitalização é tudo de bom, né? É importante, ajuda, você volta para a visão, põe a cabeça no lugar, é a bússola realinhada, ou o navio vai continuar o tempo todo na direção errada, né? Todo processo de revitalização, o objetivo dele é nos levar para a missão. Para a missão. Para a missão. A razão de existir. Voltar aos princípios. É sempre esse o ponto principal. Por quê? Porque todos nós corremos o risco. Quando a gente pega a igreja de Éfeso, ela é uma igreja extraordinária, baseada na palavra. Ela ia contra os falsos profetas. Mas qual era o problema dela? Ela tinha perdido a razão inicial, perdeu o primeiro amor. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí tem a solução. Volta lá no lugar onde caiu. Era para revisitar o princípio. O lugar era aquele, senão vira The Walking Dead lá, né? Tem aquele, eu brinquei com o irmão cedo ainda sobre a igreja de Sardes, né? Isso. Baptist Church, The Walking Dead, né? O cara é um zumbi. Tem aparência de que vive, mas tá morto. Mas tá morto. E detalhe, o pessoal acha que inovou com Necros é o líder. É o líder. O líder o grego que estava ali morto. é o líder, é o singular de liderança, não é plural de membresia. Não é da igreja. Interessante isso. Sim. Por isso importante a hermenêutica é uma boa exegese do texto, para ajudar a entender, né? Ao anjo da igreja, notifico, né? O cara deixa Balaão, aceita a heresia andar, deixa tudo, não tem disciplina, não tem vida, não tem visita da Escritura, não se confessa e não se professa a Escritura como autoridade, vai virar um ajuntamento de pessoas e logo, logo elas vão se destruir umas às outras, porque falta missão, né? Eu fiz aquele curso com o irmão, acho que o irmão estava lá, o barco da liderança, ele fala naquela curva, isso, em que as pessoas voltam para o problema, voltam para ver o que aconteceu, e ele defende, não, volta na missão. Volta na missão. Reconfigura a missão, revisita a missão, requalifica na missão, que tudo lá em cima se resolve. Vai se ajustar, mas normalmente a nossa tendência é voltar na estrutura. Sim. É por isso que a pessoa diz, olha, se a gente... eu noto muito isso. Vamos construir o templo novo, vamos colocar um ar-condicionado. Não estou aqui sendo contra a estrutura. Não, pelo contrário, ela vai sempre trabalhar a nosso favor. Mas, ao longo desses anos, pastor, eu tenho ido em igrejas saudáveis debaixo da lona, eu tenho ido em igrejas saudáveis com bons templos. Eu tenho ido a igrejas enfermas debaixo da lona e eu tenho ido a igrejas enfermas com excelentes estruturas. A estrutura ela é apenas parte do processo. O grande desafio nosso é que nós condicionamos, muitas vezes, o avanço, o desenvolvimento, à estrutura. É verdade. O vaso, a treliça se tornou maior do que a videira. É uma obra. A Editora Fiel publicou esse livro fantástico, A Videira e a Treliça. Esse livro é fantástico. Isso aí. Quando você faz uma treliça maior do que a videira, é dispêndio de recursos. Tá? Isso aí. A videira é pequenininha, deixa ela ali. À medida que ela vai se projetando, você vai alongando. É proporcional. É proporcional. Ela cresce junto, na verdade, e precisa se justificar pelo crescimento, e não o contrário. Você bota lá uma treliça enorme, planta aí. Quer dizer, esperar 100 anos para aquilo ali ser utilizado. O nosso desafio é que, nesse processo do desenvolvimento,
quando a gente rompe a barreira dos 70, que já é um desafio, 60, 70, Sim. a gente trava no 100. Trava. Por quê? Porque aqui agora vai ser necessário essa mudança de mentalidade para continuar desenvolvendo. Eu chamo assim, é necessário esse pastor, que é um excelente capelão, que é um visitador, que está presente em tudo, na sua agenda ministerial, começar a investir mais tempo com a formação de líderes que vão ser, junto com eles, esse corpo para auxiliar a igreja no seu desenvolvimento. O grande desafio é que aqui agora, eu brinco que sempre, há um luto a ser vencido. Pastor Roberto Silvado é um pai para mim. E um dia ele disse Igreja assim... Batista do Bacaxeri, Igreja Curitiba, Batista do Bacaxeri, pessoal, de casa se situar. né? Ele disse assim, você precisa fazer uma escolha, crescer ou controlar. Muitas vezes, na hora em que nós precisamos tomar uma decisão em busca de querer o avanço, o desenvolvimento dessa igreja, para que de maneira saudável ela cresça, nós vamos ser confrontados em abrir mão de muitas coisas. E perder o controle, isso para muito de nós é um desafio, é um luto a ser vencido. Por quê? Porque nós aprendemos que nós precisamos estar em tudo, fazer tudo, vivenciar todos os processos. E aí eu diria ao senhor, nesses 24 anos no campo missionário, qual tem sido a maior mudança? A minha própria mudança. Porque eu aprendi lá no início que eu deveria fazer todas as coisas. Eu deveria estar presente em tudo. Eu deveria ser aquele que teria que estar em todas as circunstâncias. Eu não tinha entendido o que Jetro tinha dito a Moisés. Que eu precisaria em algum momento. E aí até aprender sobre Paulo escrevendo aos Efésios, sobre os ministérios, a edificação da igreja, que os dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, a igreja vivenciar os dons. Quando a gente tem essa compreensão, que é muito linda nos nossos escritos doutrinários, que é o sacerdócio universal do crente, mas na prática, uma igreja, muitas vezes, que precisa de revitalização, um dos pontos principais que ela não vive é o sacerdócio universal do crente. Pouco sabe, pouco se ensina sobre isso. Pouco se ensina. Nós estamos no modelo, digamos, do protestantismo aí depois da reforma, no modelo evangélico, mas vivendo quase o catolicismo romano, do clero, né, ali comandando tudo e embaixo, né, quase que ninguém nem lendo a Bíblia, nem nada, contando com o santo líder para resolver tudo. Isso não funciona. E um ponto... Numa igreja como a nossa, aqui, de discipulado, não funciona. E um ponto que, às vezes, é muito pouco explorado. Sim. Há uma linha na área de crescimento e desenvolvimento de igreja que ela caminhou muito para o processo pragmático. E essa nós corremos dela. Porque o crescimento e o desenvolvimento da igreja não tem relação com a estratégia. Ele tem relação com a saúde. Quando uma igreja é saudável, ela naturalmente se desenvolve. E quando a gente pensa em saúde da igreja, tem uma matéria que nós precisamos resgatá-la, que é uma eclesiologia saudável, coerente. Porque o senhor falou aqui de pontos fundamentais. Por exemplo, disciplina. Nós estamos falando de cercas mais altas, doutrinárias. Né? Alicerces mais firmes, fundamentos. Isso para uma igreja que vai ser revitalizada, porque, às vezes, qual é a estratégia? A estratégia, às vezes, ela até faz uma fumaça inicial bonita, mas passou a fumaça, acabou, não tem fundamento. Tem conteúdo, não tem alicerce, não tem base nenhuma. Aí vai precisar ser revitalizada de novo. Então, no processo de revitalização, resgatar uma eclesiologia saudável, resgatar a importância da Bíblia, as Escrituras, de fato, a vivência da exposição bíblica, uma igreja centrada na palavra, tudo isso vai trazer como resultado o quê? De fato, uma igreja saudável. A compreensão. Dr. John Wirt, pastor, esse livro é extraordinário. Sim. Quando ele escreve o novo normal, antes da pandemia, o novo normal nada mais é, o livro do Dr. John Wirt, que a gente lançou por Missões Nacionais, é um caminho de volta à missão. Ele vai nos ensinar como fazer esse processo. E ele vai nos mostrar, ele usa uma expressão que é o valor compreendido. Quando eu compreendo um valor, quando eu compreendo uma doutrina, sai da minha mente, vem ao meu coração, quando um princípio bíblico acontece, sai apenas a compreensão aqui, no campo das ideias,
e vem para o coração, isso se torna prático. Quando eu entendo, por exemplo, que cumprir a missão é, de fato, a minha missão como discípulo de Jesus, e ser-me-eis testemunhas, e recebereis poder sobre vós, né? E nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu passo a viver isso quando eu compreendo de maneira muito natural. Isso vem para o meu estilo de vida, é o meu colega de trabalho, é o meu vizinho, é aproveitar. A gente pega uma oportunidade como essa agora, pega um manancial evangelístico, cria caminhos para que sempre redunde num lugar: compartilhar a pessoa de Jesus. Mas se isso não se tornou um valor adquirido para mim, eu até faço de vez em quando. Ou quando em vez. Mas isso não é de fato uma verdade. Eu não vivo como um discípulo de Jesus. E eu ainda não entendi o que é: estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem que morrer você, né? Eu preciso morrer para que Jesus viva. Que coisa boa. Pastor, que coisa boa, que bate-papo piedoso, que coisa bíblica que a gente está vivendo aqui. Eu quero crer que você que está em casa, meu ouvinte, meu espectador aí, você está entendendo, né, como que nós precisamos pensar em revitalização, e que revitalização não é um assunto técnico, né, é uma coisa prática da vida, e que quando nós percebemos uma disfunção espiritual em nossa igreja, em nós, ou no líder, e eu como líder posso me ver assim, eu preciso passar pelo processo e voltar para a missão. Deixa eu fazer um intervalo rápido para a gente dar uma água aqui para o pastor Fabrício, ele vai descansar um pouquinho, a gente volta do intervalo, tá? Intervalo, pessoal, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Pessoal, estamos de volta. Assunto empolgante. O primeiro bloco foi assim. Eu posso dizer assim a palavra, né, devastador, né, porque joga a gente num movimento, né, de intenção, de reflexão, de pensamentos. Eu vi tanta coisa na nossa conversa do primeiro bloco. Antes de avançar agora para o nível 2, que é o segundo bloco, eu vou pedir um favor para você. Primeiro, se você tem sido abençoado, de fato, por esse canal, por essa conversa, pelo Ministério do Crosscast, por essa equipe maravilhosa de voluntários que trabalha para chegar com essa informação na sua casa, está sendo abençoado, eu preciso do seu retorno. Dá um like. O like me ajuda a saber qual é a sua interação com o projeto. E se você não está gostando, nada do que a gente diz comunica, dá um dislike, porque eu preciso me reavaliar. Eu preciso me reinventar. Deus me chamou para alcançar você e tocar teu coração. Eu não vou saber se eu vou alcançar você, se você não denunciar isso de alguma forma. E pode também, por favor, externar sua percepção, né, no comentário, como você vê o que está sendo dito, como você não vê, dê sugestões, faça perguntas aí na linha de comentários. Então, faça isso. E outra coisa, a Carol me orientou aqui, a liderança, que você precisa se inscrever no YouTube. Tem muita gente assistindo, vídeo aí com 7 mil, 8 mil, 10 mil, 11 mil visualizações, mas a gente está com 4 mil seguidores ali, com gente inscrita. Tem gente devendo a sua inscrição no canal. Eu espero que você esteja realmente gostando do conteúdo. E, por favor, para a gente valorizar o trabalho dessa equipe magnífica, o preletor que vem, o entrevistado que vem sentir bem, ele tem que saber que você está aí. Então, inscreva-se, é isso? Inscreva-se no YouTube. Tem um desenhozinho na tela agora explicando como você se inscreve. E você ativa o sininho para receber notificações. E o pedido último, para começar o bloco, é Instagram. Siga-nos, né? Eu estou tal qual Jesus, né? Siga-nos. Vai lá no Instagram agora, Crosscast Oficial, siga-nos. Você vai receber o Reels,
vai receber no recorte, vai receber uma mensagem, vai acompanhar os lançamentos das artes dos episódios onde nós anunciamos o assunto e a gente vai poder acompanhar a sua comunicação, né, a sua avaliação nos comentários também. Pode contar que a nossa equipe monitora o Instagram diariamente, tudo que você pergunta. Se você mandar um direct para nós, você vai encontrar a resposta. Dito isto, que não é o objetivo do programa, mas eu preciso da sua adesão ao projeto, voltamos agora com o pastor Fabrício Freitas com o tema revitalização. Pastor, na teoria a prática é outra. Tem uma frase assim, não sei se estou falando certinho. Foi muito teórico, muito bom, pesquisa, dados, informação, muito boa teologia, textos bíblicos. Agora, na prática, como o meu colega, a igreja, o meu irmão e a minha irmã podem lidar com essa ideia de que a igreja está com 50, 60 membros, está com boa visão, saudável, vai continuar crescendo? Amém. Está com 100, 120 membros, está estagnado, parou, perdeu a missão e a visão. Na prática, o que ele tem que fazer? Me ajuda aí, pastor. É a pergunta que não quer calar, é o desafio do segundo bloco. Dá um mapa para a gente aí, porque tem gente perdida agora em casa aí. Eu gosto sempre de dizer, pastor Carlos Elias, que nós precisamos de um mapa. O mapa nada mais é do que um acróstico que a gente desenvolveu para tentar... quando a gente tem um processo desenvolvido e descrito, fica fácil da gente compreender. Mapa nada mais é do que 4 pontos importantes no processo de revitalização. Primeiro, metanoia, a gente vai falar sobre isso, mudança de mentalidade. Segundo, atualização ministerial, a gente vai falar muito sobre isso. Terceiro, pessoas e processos. Como nós devemos investir, então, em pessoas e processos para nos auxiliar a romper, a avançar? E ações intencionais, não é apenas fazer por fazer, mas como nossas ações, o nosso planejamento vai contribuir para o cumprimento da grande comissão. Então, vamos para o primeiro ponto. Vamos lá. Metanoia. Se nós compreendermos que o ponto principal da revitalização não é apenas a revitalização de igreja, mas nós, como líderes, vivenciarmos um processo de recomeço, de mudança de mentalidade, nós precisamos, de fato, viver uma metanoia. Resgatar a mente de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. E uma coisa interessante, além da mente de Cristo, que é o principal, eu diria ao senhor o seguinte: nós desenvolvemos ao longo da vida uma série de crenças limitantes. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente vem de uma igreja, e falo isso porque eu venho desse processo todo, cresci em igrejas menores, trabalhei em igrejas pequenas, normalmente quando o senhor começa a trabalhar com uma igreja pequena, o senhor vai ouvir assim: não, nós não damos conta disso. Isso é uma crença limitante. Nós nunca vamos conseguir, nossa igreja nunca vai conseguir fazer um podcast como o Crosscast. Nós não, pastor Carlos Elias, lá ele consegue, mas nós não. Nós nunca vamos... Isso tudo nada mais é do que a maneira pela qual nós crescemos e a ideia é que nós nunca vamos conseguir fazer algo. E aí nós fomos dizendo para nós mesmos que isso é impossível. A igreja avançar alcançando pessoas, abrir uma ação evangelística, plantar uma nova igreja. Não, nós não conseguimos. Nós já colocamos uma crença limitante. Há uma expressão na Escritura sobre isso, só para interromper. Se te mostrares frouxo, pequeno, não está na Escritura? No dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. É uma crença limitante. Isso está absolutamente certo, absurdamente certo, e a Bíblia endossa, né? Se no dia da dificuldade te mostra pequeno, no dia da dificuldade a tua força será pequena. Porque você criou uma autolimitação, gestou em você a incapacidade de fazer o processo que Deus disse que você pode. Isso. Ele diz: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Na grande comissão, ele diz que viabiliza a missão e que vai estar com você para que ela seja possível. Quem limita não é Jesus, é você. Vamos lá, pastor. Eu interrompi porque eu achei importante o leitor pegar essa ideia de que não só está na Escritura, porque não é uma questão teórica só, é teológica. É de matriz teológica. O Salmo 27,
Tem uma coisa interessante. Sim. Muitos teólogos dizem que ele foi produzido no momento em que Davi, por aquela expressão, quando ele diz, uma coisa peço e a buscarei, o desejo de estar na presença do Senhor, a vontade de estar na presença de Deus. Muitos teólogos vão dizer que aquilo era fruto dele não poder estar em Jerusalém, naquele momento de perseguição com Saul. E ele vai dizer, de maneira muito especial, quando ele chega lá, ele vai dizer, olha, a única coisa que eu peço é a presença do Senhor, porque lá eu vou morar na casa do Senhor, eu vou contemplar a beleza dele no santo templo, e o que ele vai fazer comigo? No templo de aflição eu vou encontrar segurança. Eu vou ter pés firmes, porque o Senhor é a minha segurança. Só que tem uma coisa interessante. Quando ele chega no verso 6, ele diz assim, então, fruto dessa intimidade com Deus, fruto de ter segurança, ele diz assim, eu manterei a minha cabeça erguida. E aí? Olha só, quando nós... O quanto as crenças influenciaram toda a ação de olhar para o futuro e de caminhar. Cabeça erguida. Está na teologia. Cabeça erguida. Por quê? Porque no normal, quando nós entramos naquela rota de aflição, de luta, de dor, de olhar apenas os problemas, as circunstâncias, eu brinco sempre, quando eu olho esse texto, eu venho do interior, pastor Carlos Elias, eu sou um menino de roça. Nós dois. A gente fica igual galinha, só olha pro chão. Fica só ciscando, vai para um lado, vai para o outro, só olha para o chão. Tem asa, mas não voa, Não né? voa. Não voa de jeito nenhum. Mas por quê? Porque não olha para cima. O olhar para cima vai ser fruto de uma experiência com o Senhor e saber, eu estou fundamentado na rocha, Ele está comigo, não importa o que acontecer. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós vamos avançar, vamos buscar comprar esse terreno aqui para plantar uma nova igreja nessa região. Nós agora vamos dar um passo de fé, vamos abrir um segundo culto, vamos abrir uma classe aqui. Não posso. Gente sempre vai colocando crenças limitantes. Aí eu digo, senhor, lá no interior tinha uma figura que ela não saía da minha mente. Chegava aqueles circos pequenos e normalmente circo de interior tinha 2 bichinhos. Um leão, um mago e um elefante. E eu ia lá para a beira, assim, do circo, menino de interior, ficava olhando aquele elefante, grande demais e preso numa cordinha. E eu ficava pensando, e se esse elefante um dia resolver com essa força dele? Um dia que resolver, arrebenta vai tudo. Embora. Mas ele está dominado por uma crença limitante. Quando ele era pequeno, ele tentou uma vez, não foi? 2, 3, uma hora ele olhou para aquilo ali. Ele aprendeu a viver ali. É isso. Muitos de nós aprendemos a viver numa condição até ministerial que a gente já diz, não tem jeito. Eu não recebo ajuda da igreja maior. A minha igreja não cresce é porque os membros daqui foram embora lá para que cresceu. A gente sempre está dizendo e dando uma boa desculpa. Para quê? Para não mexer em processos, para não mudar rotinas, para não cumprir a missão. Por quê? Porque no fundo a gente está gostando do que a gente está fazendo. E mudar nada, dói, meu pastor. Mudar Ninguém quer crescer. dói. O cara não quer crescer. Mudar dói. Dá trabalho. Eu sei. Metanoia é isso. É uma mudança de mente que é o retorno à mente de Cristo, mas que também vai nos levar a entender que com a mente de Cristo eu tenho a presença. Eu gosto muito. Nós estamos na época do Natal. Emanuel é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Deus em nós, eu estou convosco, eu estou em você. Um crente é um tabernáculo de Deus, um templo de Deus, né? A presença de Deus agora é no crente. Esse é o primeiro ponto. Se a mente não muda, nada vai mudar. E a mente não é mudar, vamos mudar aqui. Aí a gente acha que às vezes é mudança litúrgica apenas, a gente acha que é mudança de forma, aí a gente vai para um culto performático. É só método e estratégia, né? Não é isso. Não. Não é isso. É resgatar a mente de Cristo, que vai nos levar a ter a compreensão que nada limita a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém. Esse é o primeiro passo. Amém. Daí eu parto para onde? Eu preciso viver uma atualização ministerial. Por quê? Por quê? O nosso processo formativo, ele foi construído dentro de um mundo, eu diria, rural e analógico. E em 50 anos o mundo se tornou urbano e digitalizado. Nós crescemos sendo eu vou usar uma imagem, uma
ilustração muito comum no mundo da internet. Uhum. Nós somos, nós que a cabeça está ficando branca, a geração do download. Nós paramos, sentamos e manda conteúdo, manda conteúdo. Quanto maior o conteúdo, melhor. Porque como nós crescemos numa geração do download, receber conteúdo, ir para um lugar e ouvir, isso para nós é extraordinário. As novas gerações, principalmente no mundo urbano, é a geração do upload. Ele quer participar, ele está aqui, ele tira uma foto e na hora ele já posta. Ele quer ser agente participativo do processo. Como nós aprendemos a ser igreja, paróquias de um mundo rural, onde tudo girava ao redor da igreja, é por isso que depois as igrejas passaram a ter os seus nomes de acordo com o bairro. Por quê? Porque a missiologia que nós aprendemos era uma missiologia de presença e relacionada à geografia. Transporte era limitado, então eu sempre buscava a igreja mais próxima à minha casa. No mundo urbano, as pessoas agora andam de um lado ao outro da cidade, porque elas buscam palavra e relacionamento. O que vincula mais a igreja urbana não é mais a geografia. Relacionamento, acolhimento e palavra. Olha o tripé aí. Olha que interessante isso. Relacionamento intencional, acolhimento de afeto, de significado, de sentido, de pertencimento. Pertencimento, e a âncora que vai fazer permanecer. Púlpito forte. E aí vem uma coisa interessante. Nessa mudança, nós ainda temos um processo de formação e vivemos como se nós estivéssemos na década de 80. Tem muita igreja assim ainda. E muitos líderes. Muitos de nós. Líderes, igrejas. Então, gente sentada e satisfeita com isso, né? Só que isso não vai fazer a igreja avançar. Porque tem que se comunicar com uma geração que, eu diria, urbanamente se comporta diferente. Totalmente diferente. O formato que estamos usando aqui hoje mostra e comprova que a igreja tem que passar por um processo de atualização de linguagem para alcançar. E aí vem um ponto. Quando eu disse atualização ministerial, na missiologia, por exemplo, nós, os missiólogos, gastamos muito tempo para estudarmos e buscarmos ferramentas de contextualização. Essa é uma matéria que a maioria dos cursos teológicos não contempla. Por quê? Porque como nós fomos formatados em um mundo rural, e o mundo rural era linear, tudo era igual. O pai comprava a peça de chita e as filhas se vestiam tudo igual. O corte de cabelo de todo mundo era igual. Era um mundo que não celebrava o diferente. Pelo contrário, ele reprimia o diferente. O mundo urbano, ele celebra o diferente. Quanto mais diferente, melhor. Certo? Ou seja, visões de mundos totalmente diferentes. E isso foi apenas em 50 anos. O pastor, então, ele não recebeu ferramentas para contextualização, porque nós achávamos que todas as cidades eram iguais, que o mundo era igual, e nós partimos desse pressuposto. Quem recebia ferramenta de contextualização? O missionário transcultural. Só que uma coisa precisa ficar clara, o pastor urbano é um pastor transcultural. É isso. E como se ele não usar ferramentas de contexto e cultura para fazer a leitura, o filtro cultural correto, ele vai responder perguntas que as pessoas não estão fazendo e as perguntas que a sua comunidade faz, ele não tem resposta. Por quê? Não há um filtro cultural. Eu não estou aqui entrando sobre verdade do evangelho, princípios bíblicos. Não é isso. Não. Eu estou dizendo muitos de nós estamos, na maneira como apresentamos a mais preciosa verdade de todos os tempos, que é o Evangelho, nós estamos apresentando ela de uma maneira que essa geração já não entende. Se nós estivéssemos em 1980, nós estaríamos comunicando. Mas como nos falta ferramentas para contextualização, e aí tem princípios sérios de contextualização, né? A gente tem aí inúmeros livros sobre isso, nós vamos aprender isso na missiologia.
E o pastor urbano, ele é um pastor transcultural. Porque ele está agora lidando com uma cidade multicultural. O evangelho agora é para alcançar muitas culturas num curto espaço. Mas ele está falando apenas de uma maneira e de uma forma que, para esta geração, já não alcança mais. Difícil, né? Uma realidade monocromática para uma sociedade extremamente colorida, extremamente pintada de cores e muitas facetas. Se ele não dominar cada cor, cada paleta, ele não consegue atingir esse coração. No mapa, pensamos, né? Mente, atualização e depois. Mas pessoas e processos. Esse aspecto ajuda o colega em que sentido? Ele precisa conhecer quem está no processo de adoecimento e também agora de saúde e como isso vai se dar. O processo, como dominar a implantação da mudança. Também. Vamos pensar. Mas a formação de pessoas. Por quê? Porque formar pessoas que participem desse processo. Por quê? Aí, como nós falamos inicialmente da mudança de mentalidade, aqui agora é que vai se expressar um ministério pastoral muito mais voltado para a liderança com o seu ponto principal de capelania. Sim. Mas a liderança agora vai ser exercida de forma muito clara. Por quê? Porque agora ele vai precisar ser treinador, entre aspas, pastor de líderes, pastor de pastores. Na igreja acolhedora chamamos de formação de liderança. Formação de liderança. Se cinco objetivos. Não forma líderes, o ministério vai ser limitado. Se ele não forma pessoas para o acolhimento, se ele não forma líderes para o ministério infantil, se ele não forma gente para o ministério de adoração, se ele não investe em pessoas, o que vai acontecer? Ele vai estar tudo com ele, e tudo com ele é como uma xícara só. Ela vai ter um limite. Ela vai caber 280 ml e vai parar aqui. Se eu tenho 2 xícaras, eu vou dobrar a capacidade. Quanto mais líderes treinados... E aí tem um ponto. A igreja menor, eu sempre brinco que o processo é a cabeça do pastor. É por isso que quando ele vai, muita coisa volta a estaca zero. Já notou que igrejas menores, elas começam a crescer, a se desenvolver, aí de repente esse líder, ele é convidado para um outro ministério. Aí ele vai. Quando ele vai, a tendência daquela igreja muitas vezes é regredir. Reseta o processo. Por quê? Porque não existia processos. Ele era o processo. Nós não temos, por característica, descrever um processo. Nós não fazemos isso. A gente vai fazendo. E muitas vezes, quando só está conosco, e muitos ministérios são ministérios de curto período, as pessoas ainda não aprenderam o processo. Ele vai embora. Quem ficou com o processo? Ninguém. Aí chega outro com outro processo diferente. Chega mais um com outro processo diferente. Aí, num curto espaço de tempo. A igreja tem 20 anos. 8 pastores. 8 processos diferentes. É por isso que quando se tenta quem chega logo depois de 4, 5, 6 ministérios consecutivos de curto prazo, ele diz assim, vamos fazer isso. Alguém diz assim, não, isso não vai dar certo. Nós já tentamos e não deu certo. Certo? Até porque não teve tempo de dar certo. Não teve tempo de dar certo. Não há continuidade, não há evolução do processo. Avaliação. Ninguém consegue avaliar, mensurar resultados, promover mudanças. Se não tem processo descrito, como é que isso avalia? Não tem como. E aí, não é que nós vamos fazer algo assim, aquilo que é tão difícil que não se multiplica. Porque processos são 2 extremos. O processo, a complexidade é inimiga da multiplicação. Se é complexo demais, não multiplica. A ausência também é do mesmo jeito. Então, movimento pendular, a complexidade de um processo e a ausência dele, por exemplo, para esse podcast existir, existe um processo que ele pode estar descrito. Que hoje tem uma operadora aqui de áudio, de vídeo. Se, por alguma razão... Tem outro remoto, sem os dois não funciona. Tem os dois, não funciona, ok? Não funciona. Se isso for desenvolvido e treinar mais 2, mais 4, mais 6, mais 8, daqui a pouco poderia gravar dezenas de podcasts simultaneamente. Eu tenho apenas uma dupla de líderes que fazem isso. Se eles forem deslocados, o processo se interrompe, acabou.
Nem formação para treinar eu tenho. Nem formação para Tem que treinar tentar buscar pronto. E aí o que ocorre? Como nós crescemos normalmente com a mentalidade em que o pastor faz e ele não treina, ele não investe na capacitação. Dia que ele vai, foi todo o processo. Vai com ele. Pessoas e processos é essa relação de treinar, de descrever, de levar esta liderança que está sendo treinada a viver aquilo que, de fato, a Bíblia ensina. Um líder de pequeno grupo, por exemplo. Nossa igreja hoje, começou em 2016 para 2017. Nós temos 21 pequenos grupos. Deixa eu falar da Hope. Da Hope. Da Hope. Hope. Da Comunidade Batista Hope. Inclusive, o senhor pergunta, por que o nome Hope? Esperança. Esperança. Mas não é só por isso. Sim. Porque numa igreja urbana, se eu botasse o nome do bairro, eu já estava dizendo o quê com essa linguagem? Viu? Esse nome... é só para o bairro. Esse nome, ele vai buscar pessoas nos mais diversos lugares. Nós hoje definimos um raio de 15 quilômetros de eixo geográfico, impulsionamento de Instagram, tudo que nós fazemos de estratégia está dentro desses 15 quilômetros. O nosso bairro, só o nosso bairro tem 300 mil pessoas. Nos 15 quilômetros tem 1,5 milhão de pessoas. Se como estratégia for buscar desesperançado, você já tem 250 mil público-alvo aí. No mínimo. No Brasil de hoje, No mínimo. olha o valor do dólar aí. Agora, É desesperança para todo lado. O senhor está pegando a linguagem correta para que ele vá ao evangelho e lá o senhor não vai vender nada de solução ou sucesso. Não. Vai apresentar o evangelho, mas a proposta é adequada, porque o que o camarada está é desesperançado mesmo. Para esse diagnóstico mundo é esse. urbano. E aí, o mundo urbano é esse. E tira da crença limitante, né? Eu às vezes vi na nossa convenção debates assim longos, sabe? Porque você estava na comissão de recepção de igreja. Comento isso porque é dever de casa meu e seu, e você está lá, a gente tem que mudar o processo por dentro, né? Sentava lá para votar na comissão de recepção de igreja. Aí tava os nomes bonitos da igreja lá, Comunidade Batista tal, Comunidade Batista, não sei. Aí levanta, mas não é igreja, e não sei o que lá. E eu vi aquele gente falando e falei, meu Deus, os colegas estão promovendo agendas, criando linguagem, alcançando gerações, e o nosso pessoal está preocupado que o som do que ele ouve não é conhecido. Nós não estamos, às vezes, preparados para a mudança, mas é culpa de treinamento nosso. Né? Não só para a mudança e o desconhecimento da nossa declaração doutrinária, onde igreja é definida como o quê? Comunidade. Dos discípulos. Está lá. Está lá na nossa declaração. Era só pegar. Comunidade dos discípulos. Então, essa questão de contextualização vai nos levar, eu estava dizendo ao senhor, uma igreja em grupos pequenos, ela já nasce, ou quando ela caminha nessa direção, ela vai trabalhar muito no treinamento de pessoas. Treinamento de pessoas para os ministérios, que é a rede de apoio. Ela vai treinar pessoas para cuidar das gerações, homens, mulheres e assim por diante. E ela vai treinar líderes para que possam, através das casas, levar o evangelho. Então, esses líderes, eles se tornam homens e mulheres, pastor Carlos Elias, que se tornam verdadeiros pastores na prática. Pastoreio no sentido de cuidado. E muitos acabam reconhecendo a vocação, depois vão para o seminário, vão passar pelo nosso processo formal de ordenação, como nós aprendemos na nossa denominação, concílio e assim por diante, mas na prática... O processo começou antes. Hoje, por exemplo, no nosso contexto, tem uma família, um casal que cuida aproximadamente de 70, 80 pessoas em 4, 5 pequenos grupos que agora eles já são supervisores. Eles cuidam desses líderes, eles ajudaram a multiplicar os pequenos grupos. Ou seja, aquele casal que vive o sacerdócio universal do crente, eles estão cuidando de um volume de pessoas que é a média da maioria das igrejas batistas do Brasil. Ou seja, ele pode exercer isso. Deus deu a ele. O Senhor o chamou para fazer isso. Sim. Só que estas 60, 70 pessoas que estão naquele raio ali de cuidado, eles visitam. Os líderes de pequenos grupos cuidam. Eles vão atrás das necessidades. Agora, semana retrasada, chegou uma pessoa na nossa comunidade que não tinha as coisas, veio de um outro estado, se juntaram, levantaram tudo que precisava, a mobília. E isso vai sendo feito assim de uma maneira natural, que quando o senhor sabe, já foi feito. Quando o senhor vê, já aconteceu.
Na semana retrasada, nós vivenciamos um processo que um dos nossos líderes, até serve conosco na junta, na rádio, ele perdeu a sua filhinha com 2 anos. Nós acompanhamos. O pastor acompanhou tudo isso. Muito difícil aquilo. Quando eu cheguei, eu estava em Caldas Novas, nós estávamos trabalhando para levar o Multiplique, estávamos na reunião, chegamos. Quando eu cheguei na porta do hospital, tinha 12 irmãos do pequeno grupo dele orando na porta do hospital. Pertencimento. Se ele não está naquele grupo, ficaria pensando quem foi, e ninguém saberia quem não foi, pastor, porque a missão não é de ninguém, né? E quem levou o pequeno grupo para lá? Fui eu? Não. Quem levou o pequeno grupo para lá foi o Arthur e a Renata, que são os líderes que estavam cuidando dele. Pessoas e processos. Gente que vai viver a missão. Consciência da missão. Consciência da missão. Fantástico. E aí a gente parte para uma agenda intencional. Agenda não é só calendário. O nosso grande erro é achar que agenda é calendário. A agenda da igreja não é o que nós vamos fazer em janeiro, fevereiro. Isso é calendário. A agenda da igreja é o que move o coração da igreja. A nossa agenda precisa ser intencional. A glória de Deus e o cumprimento da missão. Aí é a hora que a gente começa a fazer a gestão ministerial. Isso aqui eu vou fazer por quê? Por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui leva a gente a ganhar discípulos? Vai nos levar à missão? Porque, na verdade, muitas vezes a nossa agenda ela se tornou apenas um calendário de atividades que a gente repete ano após ano e que, na verdade, não é agenda. Só é um ativismo desenfreado que nos garra num processo em que nós estamos exaustos e mais, às vezes ainda classificamos a fé de alguém pela presença. Então, quem tem mais fé é o que está presente. E, na verdade, não é só a presença. Claro que a presença é fundamental. Uma fé se expressa na presença. Eu dirijo a sala de oração lá na junta todo domingo pela manhã. E eu sempre brinco com os irmãos. Irmãos, não tem como ser crente à distância. Não tem crente AD. Não tem crente AD. Porque nós aprendemos biblicamente que igreja é a reunião dos santos. Nós temos que estar juntos. Aí nós estávamos falando de eclesiologia, né? Isso é eclesiologia. Corporificada. É isso. A igreja corporificada. A igreja descorporificada é fantasma. É algum ministério ghost, gospel da vida, o cara fantasma voando por aí, mas ele não está corporeamente comprometido com os pés na terra e cumprindo a missão, não. Ação intencional. Esse pastor no processo de revitalização é fazer com que a agenda da igreja, o calendário da igreja se converta. Os ministérios da igreja vão se converter para a glória de Deus e para a missão. Então, nós precisamos de um mapa. Mudança de mentalidade. Metanoia, mindset, né? Metanoia. Mexe com tudo. Com tudo. A mente de Cristo. Atualização ministerial. Sair de um mundo rural e analógico para chegarmos num mundo urbano e digitalizado. Entra tudo. Transcultural. Tudo. Tem que estar tudo nesse processo para pessoas e processo depois. O pastor urbano é um pastor transcultural. Vou repetir isso. O pastor urbano é um pastor transcultural. E aí ele vai para pessoas e processos, capacitação, multiplicação dos dons, talentos. Formação de liderança. Formação de liderança. Multiplicação de liderança, tudo que for necessário. Tudo que for necessário. E, por fim, o A aí, né? O A. Tem que ser. Esse é o caminho. Muito bom, pastor. Fico feliz aqui. A gente vai para o intervalo agora e voltamos só para a gente fechar, aconselhar o pessoal como que a gente pode ter acesso a esse tipo de processo. Quem está entendendo e já se qualificou para atualização e para revitalização, a pessoa se autoqualificou e disse, eu estou precisando, creio que a minha igreja também, a gente gostaria de, no próximo bloco, passar sugestões, lugares, falar sobre como ir para Multipliques da vida, né? Livros como é que está Caldas Novas, como é que estão os livros aí, vamos pensar nisso, a gente tem aí uns 15 minutos para fechar. Vamos dar um intervalo rápido, deixa eu tomar mais uma água e notícia triste. Depois desse intervalo, está acabando, pessoal. Que pena, né? Tudo que é bom dura pouco. Intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar.
que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente, passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje? Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. É bom estar de volta com o sentimento de perda, né? Que pena que acabou. Programa tão bom, episódio tão magnífico, tão relevante, que na minha percepção, para nossa atualização, deveríamos fazer uma vigília aqui hoje. Ficar aqui noite inteira, amanhã o dia inteiro, visitando conceitos, conhecendo princípios, abrindo a palavra. Nosso diretor executivo não tem esse tempo, o pastor tem reunião daqui a pouco em outros ministérios, né? Pessoas e processos demandam encontros, mas aqui estamos nós, revitalização. Bom, você viu o primeiro bloco, tenho certeza que quem está aí já viu o primeiro bloco, quem ligou agora vai ter que voltar ao cursor, tem que assistir o primeiro bloco. Falamos sobre estatística, o que é, conceitos, vislumbramos muitas coisas. Não é uma questão da sua igreja ser pequena, ela pode ser grande, mas não está revitalizada, está com todas as ações equivocadas, perdeu o foco da missão. O segundo bloco foi prático, muito prático, mapa. Sem o mapa, meus irmãos, não tem bússola, não tem direção, estamos perdidos, não sabe para onde está indo. Agora vamos ser ainda mais práticos. Você que se viu nesse processo, tanto no primeiro quanto no segundo, e deseja agora ver mudanças acontecendo na sua vida como líder, na sua comunidade, como igreja, né, comunitária aqui é a igreja, o que fazer? Pastor Fabrício, quem se encontrou na estatística, quem se percebeu no mapa e deseja começar a executar o mapa, o que ele pode fazer? O que ele tem que fazer? Eu sempre digo, pastor Carlos Elias, que todo processo, ele acontece por níveis, por camadas. Tem que começar do começo. E o começo somos nós, os pastores. O processo começa comigo, com você, quando eu e você nos disponibilizamos a repensar, a parar e avaliar quem nós somos hoje. Como era o nosso caminho, sonhos, jornada ministerial há 10, 15, 20, 30 anos atrás? Quem nós éramos? Como o nosso coração batia por tudo isso? E a pergunta é, nos últimos anos, quantos filhos na fé eu pude gerar? A minha intencionalidade na missão, eu como líder, os processos, gente que eu formei, quem são os líderes que eu formei? Eu não estou dizendo aquelas pessoas que já chegam à igreja convertidas e estão sendo trazidas por outros. Eu estou dizendo o meu papel, não como pastor, mas como discípulo de Jesus. Então, tudo começa com o pastor. E esse pastor, então, ele vai se disponibilizar a estudar, ler, ele vai ver vídeos sobre isso, ele vai poder conhecer mais. Por exemplo, De Volta aos Princípios é um livro que vai tratar muito disso. O Novo Normal, do Dr. John Wirt, é um livro extraordinário. Acabamos de lançar agora uma edição revisada e ampliada. É o melhor livro que nós temos hoje, já impresso sobre isso. Nós estamos terminando agora o livro do mapa, se Deus permitir, no primeiro semestre de 2025. Vai estar pronto, vai ser publicado. Então, eu queria desafiar você, ler, pastor, ler. Canal de Igreja Multiplicadora, Missões Nacionais, toda hora a gente está postando sobre isso, assistir os vídeos do Multiplique. Por exemplo, igrejas menores, nós tivemos ali tantos testemunhos, né? Conhecer igrejas que têm ajudado outras, porque esse é um ponto também muito importante na revitalização. Igrejas como a Primeira de Campo Grande, tantas outras, Brasil afora, que estão plantando e ajudando a revitalizar igrejas. Esses processos. Então, o primeiro passo é o pastor.
É esse pastor estar aberto a conhecer. É esse pastor estar aberto. E uma coisa importante, posso lhe garantir que a maior mudança nesse processo não será apenas a igreja. A maior mudança acontece comigo e com você. A mudança, e aí a gente pode até cantar, né? A começar em mim. Né? Aquele cântico que a gente canta de muito tempo. A começar em mim. Então, o processo vai começar com o pastor. Próxima camada, a liderança. Depois que ele entendeu o processo, ele começa a partilhar isso com a liderança. Ele começa a desenvolver, e junto a isso, concomitante a isso, ele precisa fazer algumas pesquisas muito simples, mas que são importantes. Por exemplo, ele precisa mapear. Quer ver uma pesquisa que a gente não faz? Qual a nossa comunidade? Quem é o povo que está ao nosso redor da igreja? Não é apenas público-alvo, né? quantitativo. O nosso grande erro é que a maioria das nossas pesquisas são quantitativas. Nós precisamos aprender a procurar qualitativamente. Qualitativamente, por exemplo, é o perfil. Nós começamos um culto na nossa comunidade de fé às 4h. E alguém disse assim, vocês estão ficando doido. 4h não é hora de culto. Para nós éramos, porque nós descobrimos que na nossa comunidade, grande parte das pessoas que estão mudando são jovens casais com filhos. No nosso contexto, eles preferem um culto mais cedo, em que eles podem chegar em casa mais cedo e criança dorme cedo. Olha que interessante. E nós começamos a ver, depois de alguns meses naquele culto que parecia que não iria ninguém, começar a chegar jovens casais com filhos. Por quê? Porque aquela comunidade, aquele horário... Responde a esse. Mas como a gente descobriu isso? Não foi só a quantidade de pessoas, era quem estava ao nosso redor. E aí, outra pergunta, quem são os amigos dos membros da igreja? Quais os comportamentos deles? Conhecer quem é a sua membresia, quem são as pessoas que estão com você, quantos anos esses irmãos estão ali, quem tem filho na fé, quem não tem, quantas pessoas chegaram à igreja nos últimos 5 anos, quantas saíram, quem chegou por batismo, quem chegou por aclamação, quem chegou por carta de transferência. Por exemplo, quanto a sua igreja ora, quantas ações de oração. Você poder fazer um mapa. Quer ver outra coisa? Quantos visitantes a sua igreja teve no ano passado? E mais, o que foi feito com esses visitantes? A minha tese de mestrado é em acolhimento, pastor Carlos Elias. E tem um dado, eu fiz uma pesquisa, eu saí perguntando. E uma das perguntas que mais me chocaram, e eu perguntei exclusivamente a pastores. Se você fosse visitante, você retornaria à sua igreja? 12% dos entrevistados me disseram, eu não retornaria à minha própria igreja. E a responsabilidade é única e exclusivamente dele. Dele. Se o dado está desse jeito, né? Isso vai nos mostrando o quê? Você conhece a sua igreja? Você conhece a sua comunidade? Essa pesquisa... Não vai implementar mudança se não conhece. Vai. Aí entra a questão que você falou, metanoia. Primeiro, aceitar que há questões de mudança a serem implementadas. Procurar atualizações que levem você como indivíduo a prover a mudança necessária. Precisa atualizar, conhecer, pesquisar, se informar e depois começar a montar um grupo de pessoas que desenvolvam processos que claros vão nos levar para esse lugar. A missão. E qual é a missão? A glória de Deus e o multiplicar discípulos. E aí tem uma coisa interessante. Sim. Isso é o que nós enxergamos. A visão é o que a gente vê. Onde eu quero chegar. A missão, nós não discutimos, porque a missão quem deu foi o dono do negócio. E o dono do negócio é o Senhor Jesus. Ele já nos ensinou que a nossa missão como igreja é multiplicar discípulos. É a glória dele e anunciar ao mundo. Agora, eu preciso saber como eu posso sair daqui e chegar aqui. A Igreja Multiplicadora entra como uma proposta extraordinária para auxiliar pastores e líderes através do retorno aos princípios de como aplicar isso no dia a dia, por meio da oração, por meio de uma evangelização discipuladora, por meio da formação de liderança, a plantação de igrejas e compaixão e graça.
Igreja multiplicadora, depois que a gente chega a estas conclusões, ela é um caminho para que a gente desenvolva esse processo todo. E aí podemos fazer o uso da ferramenta do pequeno grupo multiplicador, porque igreja multiplicadora não é PGM. PGM é apenas uma ferramenta. Igreja multiplicadora é voltar a esses princípios que vão nos levar à missão, a fazer discípulos. Então, igreja multiplicadora, missões nacionais, as convenções estaduais, nós queremos lhe dizer, meu irmão, que a denominação batista tem trabalhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse ano como é bissexto, 366 dias, para que nós possamos lhe auxiliar. Uma das coisas mais lindas da nossa denominação, pastor Carlos Elias, é o processo de cooperação. Fruto da cooperação, você pode ter acesso a tudo isso gratuitamente, aos treinamentos gratuitos. Verdade. Tudo isso que talvez você... Eu preciso pagar, pastor Fabrício. Não. Você não precisa pagar. Tudo isso está em vídeo, tudo isso está em treinamento. Se você entrar lá no site da Igreja Multiplicadora, tem o espaço do líder, materiais para você buscar, desenvolver, YouTube, treinamentos mais diversos. Agora, primeiro passo, eu querer. Eu quero. Tem que querer, né? Tem que querer. Pastor Fabrício, olha, muito obrigado. Uma noite memorável, né? Para alguns que vão ver em outro horário, um dia memorável, uma tarde memorável, que vamos passar com essa informação. Eu acho que quem visualiza um programa desse é um pastor melhor, é um líder melhor, é uma igreja que está vendo melhor os seus processos. Eu quero agradecê-lo pelo tempo, né? Em dias tão concorridos, fim de ano, no dia em que o senhor é eleito aí o nosso diretor executivo e o senhor ainda mantém essa agenda, eu só posso agradecer. A PIB Campo Grande, né, o pastor Carlos Elias e os irmãos que são daqui da produção do Crosscast são devedores ao irmão por esse tempo dedicado. Ele não foi perda de tempo. É um grande investimento que o irmão fez na minha vida, na nossa vida e de todos aqueles que neste momento estão agora ouvindo, que vão mandar esse link para alguém, para igrejas, né? No conceito urbano ou rural, isso vai chegar para pessoas e nós vamos ter mudanças, que é o que nós estamos propondo aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer a sua presença, passando um presentinho por irmão. Nós recebemos sempre das livrarias, né? Pastor Fernando Brandão esteve aqui da junta na época como diretor e me deu livros. Eu fico doando. Pastores que sentam aqui ganham literatura para atualização, né? E sempre damos da Pronobis, da Vida Nova, da Junta de Missões, da Convicção, há muitos livros que nós distribuímos. E hoje, por algum motivo, o senhor está recebendo da série Gigantes Batistas, Zacarias C. Taylor, uma obra linda, é uma biografia. Este livro, quem ficar conectado conosco aí nos próximos episódios, vai encontrar o autor do livro, que é o pastor Davi Bledsoe. Ele vai estar aqui nos próximos episódios, ele vai falar sobre esse gigante. Eu estou inaugurando agora, pastor, uma série no Crosscast que chama Biografias. Nós vamos voar aí, contando a história de homens e mulheres que Deus usou poderosamente. Logo, logo chegaremos a nomes como Gunther Krieger e tantos outros homens cuja biografia é importante o Brasil Batista conhecer. E hoje está nas suas mãos Zacarias Taylor, da Pronobis, presente aí de gratidão pela sua vida. Eu vou lhe dar agora 1 minuto para o senhor lá na câmera 1, despedir o pessoal, agradecer, né? E dizer aí da sua alegria, né? Com certeza da sua alegria de ter participado desse nosso 54º episódio do Crosscast. Com seu boa noite, com sua palavra de gratidão, a gente vai encerrando aqui o programa. Que alegria, pastor Carlos Elias, que alegria, meus irmãos, que alegria poder participar do Crosscast. Eu sou muito grato por essa oportunidade e poder dizer a você, do meu coração, muito grato em partilhar com você sobre algo tão extraordinário que é revitalização de igrejas. A igreja de Jesus é linda, meus irmãos. Ele deu a sua vida por ela. E ela é viva, ela é eficaz. A igreja de Jesus, ela é o instrumento do Senhor para que possamos, em todos os lugares, anunciar as boas novas do Evangelho, acolher, cuidar, para que nós possamos, como noiva, olha aqui, que ilustração extraordinária, um dia nos encontrarmos com um noivo para estarmos para sempre com ele. Não há igreja pequena, não há igreja grande. Há igrejas saudáveis e há igrejas enfermas. E o nosso grande desafio e oportunidade é buscarmos em Deus
todo tempo, para que tenhamos igrejas saudáveis, que anunciem o Evangelho de maneira bíblica e coerente, para que nós possamos alcançar o Brasil e as nações com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito obrigado, pastor Carlos Elias, muito obrigado a essa equipe maravilhosa por essa oportunidade de estar aqui. Sou grato e com o coração agradecido neste dia de estar aqui com o senhor. Muito obrigado. A gente que agradece. Esperamos tê-lo aqui de novo conosco. Quem sabe agora para comentar alguns dos seus livros, né? O senhor que já é autor de alguns livros, desejo vê-lo aqui. Foi uma honra tê-lo aqui nesse episódio 54. Pessoal, o episódio 54 foi para conta, terminamos. Eu quero convidá-lo para sexta que vem. Sexta que vem, episódio 55, Igreja Regenerada. Estamos juntos lá, episódio 55, Igreja Regenerada. Vamos falar bastante sobre o que significa ser uma igreja regenerada e por quê. Uma igreja regenerada é a chance que temos de ter saúde como igreja para crescimento e multiplicação. Até o episódio 55, na sexta que vem. Espero você. Letrinha subindo, pessoal. Programa terminando. Tchau. Eu, pastor Fabrício, nos despedimos aqui. Fiquem na paz. Que Deus abençoe sua igreja e todo o trabalho aí na sua comunidade de fé.